É o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Obrigado, Fernando. Hebreus, capítulo 12, verso 14, está projetado na tela. Eu convido você a se colocar em pé mais uma vez e ler comigo. Leiamos juntos esse texto da palavra de Deus. Podemos? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós lemos todo esse versículo, mas vamos nos deter hoje na segunda parte dele. Mas antes de nós expormos esse texto, é sempre oportuno nós orarmos ao Senhor que nos ilumine, a fim de que nós possamos compreender o seu desejo pela nossa santificação. Querido Pai, agora que passamos à exposição da Escritura, que ela, Senhor, seja o nosso alimento, o alimento para uma vida mais santa, mais pura, mais reta diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração, a nossa imperfeição e a nossa necessidade do Teu Santo Espírito, a fim de nos iluminar nesta hora. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quem é você? Quem é você? E qual é o lugar que você ocupa no mundo? Algumas poucas pessoas pisaram na Lua. Menos ainda, alcançaram o fundo dos oceanos. Somente alguns podem ter uma Ferrari na garagem. A gente sabe por experiência o que é privilégio. Nós conhecemos o que é participar de um grupo exclusivo de pessoas. Nós até às vezes nos ressentimos de não fazermos parte de um desses grupos. Agora, será que nós estamos todos conscientes da nossa identidade e da nossa posição diante de Deus? Porque nós sabemos, todos, a Escritura diz, todos sem qualquer exceção pecaram e carecem, estão separados da glória de Deus. São rebeldes, inimigos do Senhor, escravos do pecado, espiritualmente cegos, mortos em nossos delitos e transgressões, culpados por quebrar a lei de Deus, sentenciados à espera da execução final. Essa é a identidade da humanidade em geral, segundo a Bíblia. E nós, os que cremos, somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus, declarados inocentes de toda a culpa, nascidos de novo, aqueles a quem foram revelados os desígnios de Deus, não mais inimigos, mais filhos, parte da família de Deus, nós, muitos irmãos, co-herdeiros com Cristo, que já nos deu o seu reino. Quantos têm o mesmo privilégio que nós? Quantos têm o mesmo privilégio que você? O homem natural não pode ter acesso ao trono da graça de Deus. Nós sim. O homem, as boas obras do homem natural são uma ofensa a Deus porque estão carregadas de orgulho e de vaidade. As nossas obras são um tributo à glória do Deus eterno. O homem natural não cogita das coisas do Espírito. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural não pode herdar a Jerusalém celeste. A nossa casa já está preparada nos céus. Quantos têm o mesmo privilégio? Quantos têm o mesmo privilégio que você? O que é que significa viver à luz desse benefício exclusivo na condição de filhos de Deus, cordeiros com Cristo, separados para a vida eterna? O que é que significa isto? Há apenas uma resposta possível. A única resposta que eu e você podemos dar. Uma busca constante por santidade. Uma busca que não é movida por medo, mas pela gratidão. A santidade, esse é o nosso tema de hoje. A santidade é a resposta grata de quem desfruta do privilégio de viver com Deus. O tema é até mais longo que o texto. Mas nós o estamos explicando. A santidade é a resposta grata de quem desfruta do privilégio de viver com Deus. O que é a santificação? Qual a sua necessidade? Como devemos buscá-la? O que é a santificação? Qual a sua necessidade? Como devemos buscá-la? Você deveria estar anotando. O que é a santificação? Qual a sua necessidade? Como deveríamos buscá-la? Comece considerando então qual a natureza da santificação. O que é a santificação? O nosso progresso em santidade é, na verdade, um processo de identificação com o caráter de Deus. Afinal, o nosso Deus é um Deus santo e Ele nos recebe como filhos. Então, se Ele é um Deus santo e nós somos os seus filhos, é natural que nós nos pareçamos com Ele em santidade.
Mas o que é que significa ser santo? De um modo mais geral, ser santo significa você ser separado do comum. É você ser consagrado. Deus separa a mim e a você do ordinário de uma humanidade que está marcada pelo pecado e pela rebelião, para que eu e você o sirvamos com integridade de vida, na integralidade da vida. A santificação, meus irmãos, começa no momento em que o Espírito de Deus nos regenera, em que o Espírito de Deus nos faz nascer de novo, o Espírito de Deus nos converte. Nós recebemos a fé salvadora da parte de Deus, e nesse ato de recebermos a fé salvadora, o velho homem que é dominado e condenado pelo pecado é crucificado com Cristo. Ao mesmo tempo, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. É o que a teologia chama de regeneração. O poder do pecado em nos dominar é quebrado, e eu e você então nos tornamos habilitados a servir não mais a nós mesmos ou às nossas cobiças, mas ao Deus vivo, ao Deus santo. Toda a culpa dos nossos pecados também é cancelada. Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita por meio de Jesus Cristo. Não existe mais qualquer condenação sobre quem nasceu de novo pela fé. Deus vê a mim e a você como perfeitamente inocentes de todas as nossas faltas, tanto passadas, quanto presentes, quanto futuras. Não existe mais nada que seja necessário para nós sermos reconciliados com Deus. É o que a teologia chama agora de justificação. Tanto a regeneração quanto a justificação, elas têm alguma coisa em comum. Elas são uma obra exclusiva de Deus, na qual nós não temos parte nenhuma. E elas também são uma obra definitiva, elas não se repetem, elas já estão concluídas. Nada do que eu venha fazer, ou você venha fazer, ou que nós deixemos de fazer, vai fazer com que nós sejamos melhores ou mais justos aos olhos de Deus. E isso dá a mim e a você uma segurança completa para o nosso encontro final com Deus, com toda serenidade, porque, como o apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Qual é a razão disso? Tudo está consumado. A obra de Jesus está completa em nosso favor. É por isso que todos aqueles que são salvos pela fé em Cristo Jesus podem ser chamados na Bíblia de santos. Todos nós somos vistos como santos aos olhos de Deus. Nós, eu e você, que cremos no Senhor Jesus, somos santos porque o Pai, por meio de Jesus e na agência do Espírito Santo, já nos separou para a salvação, e nada vai poder anular o seu decreto. Nada. Mas a santificação é diferente. A santificação, ela é um processo. A regeneração e a justificação são um ponto. A santificação é uma linha que começa no momento em que nós nascemos de novo, nós somos regenerados, e vai terminar no dia do nosso encontro final com Jesus. Seja que nós nos encontrando com Ele pela morte, seja nós sendo arrebatados com os santos no último dia. Desse modo, a santificação não é alguma coisa definitiva, ao menos nessa vida. Nós vamos continuamente estar num processo de separação do mundo, menos parecidos com aquilo que nós éramos antes de recebermos a Cristo como Salvador e Senhor, e mais parecidos com o próprio Jesus, até que no final, nas palavras do apóstolo João, nós, na sua primeira carta, nós seremos tal qual ele mesmo é. No último dia, olha que bela notícia. Você, esse ser humano quebrado, que sabe que comete muitas falhas, que erra bastante, você pode ter certeza de que no último dia você vai ser tão santo quanto Cristo. A segunda diferença entre a regeneração, a justificação e a santificação é que este processo de nós sermos moldados à imagem de Cristo é algo que nós tomamos parte. Lembra, regeneração e justificação? Não tem parte nossa. Agora, a santificação tem. Há uma responsabilidade nossa nesse processo. Veja lá o que Paulo ordena no capítulo 6 de Romanos. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça
para a santificação. Ou seja, do mesmo modo que nós nos lançávamos antes, com toda a sede, com toda a avidez, em buscar satisfazer a nossa cobiça pecaminosa, agora nós somos chamados a empregar a mesma diligência, a mesma sede, a mesma vontade em nos consagrar ao serviço de Deus. Isso é santificação. Por outro lado, nós precisamos ter com muita clareza que a santificação é algo que nós tomamos parte, mas ela não é uma obra exclusivamente nossa. Mais uma vez, Paulo em Romanos, agora no capítulo 15, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Que oferta é esta de que Paulo está falando aqui? Oferta que vem da parte dos gentios. É a oferta de uma vida consagrada a Jesus Cristo como um sacrifício vivo. Só que nós sabemos, qualquer oferta que a gente faça nesse sentido de nos apresentarmos como um sacrifício vivo, nesta vida, ela é absolutamente imperfeita. Por quê? Porque nenhum de nós é perfeitamente santo. Desse modo, a gente necessita que o Espírito, dia a dia, nos santifique, que Ele transforme o nosso caráter, que Ele nos leve a considerar todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós necessitamos que dia a dia o Espírito reafirme, reassegure a nossa fé em Jesus Cristo. Tudo isso, meus irmãos, nos leva a ver que nós devemos fugir do extremo de pensar a santificação como um esforço totalmente nosso, como se tudo dependesse da nossa força de vontade, da nossa competência espiritual. Por maior que seja o seu esforço, você jamais vai alcançar a perfeição que Deus exige nesta vida. Você pode se dedicar o quanto você quiser e você não vai ser perfeito. Por outro lado, nós também precisamos evitar o extremo de pensar a santificação apenas como um trabalho do Espírito. Você entende? São dois extremos. Você pensar a santificação só como um trabalho seu ou só como um trabalho do Espírito. Você não pode viver desleixadamente sob o pretexto de que Deus, no final das contas, vai nos aperfeiçoar sem que nós nos dediquemos a nos santificar. É só quem emprega toda a diligência em buscar uma vida de santidade que pode ter a mesma confiança de Paulo em Filipenses capítulo 1. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto só é verdadeiro para aqueles que usam de toda a diligência na santificação. Agora, antes de ir adiante, a gente precisa lembrar que o autor de Hebreus está partindo do ponto de que aqueles que leem a sua carta são pessoas que já conheceram a graça redentora de Jesus. O autor de Hebreus está escrevendo para aquela pessoa que já entregou a sua vida a Cristo por meio da fé. Eu digo isso porque não existe santificação sem que você seja justificado antes. Nenhum esforço que a gente possa fazer por nós mesmos, você que me assiste, que não conhece Jesus Cristo, nenhum esforço que você possa fazer vai poder fazer você ver a Deus, vai ser suficiente para você ver a Deus. Se você que me ouve, que não entregou a sua vida a Jesus ainda, não provou da graça que nos faz nascer de novo por meio da fé, você precisa antes considerar os seus pecados. E não apenas os seus pecados, mas também ver a mão estendida de Deus na sua direção. Você precisa se converter. Esse é o início da jornada que leva você até a sala do trono. Mas por que a santificação é tão essencial? Porque este processo de ser amoldado ao caráter de Cristo, do qual nós participamos sob a direção do Espírito, ele é tão essencial. Qual é a sua necessidade? A razão da necessidade de santificação que o nosso texto traz se baseia no mesmo fato de que Deus é um Deus santo. E se Deus é um Deus santo, ele não pode admitir o pecado diante de si. Deixe-me ilustrar esse horror do Senhor ao pecado, ainda que guardadas, é claro, as devidas proporções. Há algum tempo, o meu cunhado fez o pedido de uma pizza numa pizzaria perto da casa da minha sogra. Espero que ele esteja ouvindo hoje. Quando a pizza chegou, Luciano, meu cunhado, abriu a tampa e o que é que ele se defrontou ali em cima do queijo como uma cobertura adicional? Uma barata viva ali sobre o queijo mussarela.
Isso foi mais do que suficiente para que meu cunhado nunca mais quisesse nem mesmo ouvir o nome da pizzaria. Depois eu falo para você qual é, que é na freguesia do Ó, tá? Vai lá que você compra lá, né? Vai saber. Assim, meus irmãos, esse mesmo ódio que o meu cunhado experimentou em relação a essa pizzaria é o ódio de Deus contra o pecado. É uma ojeriza, é um horror completo ao pecador que se coloca contra a sua lei perfeita e justa. No Antigo Testamento isso era muito bem representado pela separação que havia entre o Santo dos Santos, o lugar onde Deus manifestava a sua presença sobre a Arca da Aliança, e o resto do tabernáculo e depois, mais tarde, de todo o templo. Essa separação, esse horror de Deus era representado pelo Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era um lugar tão inacessível, tão fechado, que mesmo a luz era impedida de entrar nesse lugar por causa de uma grossa cortina que fechava aquele lugar, aquele local. Qualquer um que entrasse ali, ou de uma maneira ousadamente, se colocava em risco de ser fulminado pela ira de Deus contra o pecado. Apenas uma pessoa podia ter acesso a esse local uma vez por ano, nesse que era chamado Dia da Expiação. Essa pessoa era o sumo sacerdote de Israel. Depois de oferecer sacrifícios de sangue por si mesmo, então ele podia entrar nesse local e oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Toda a carta de Hebreus é baseada nesse ato. Toda a carta de Hebreus é baseada nesta ação, nesse dia da expiação, nesse ato do sumo sacerdote. Jesus, na carta aos Hebreus, é apresentado como o nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu em nosso favor um sacrifício perfeito e definitivo, um sacrifício que não consistia do sangue de animais, mas o sangue o seu próprio sangue em nosso favor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é isso, seu Luiz? Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por meio dele, eu e você somos purificados, de tal maneira que agora nós podemos, com ousadia, entrar no Santo dos Santos, sabendo que nós seremos aceitos. Nós não somos mais afastados, nós somos aceitos por causa do sacrifício de Cristo. Paulo trata desse mesmo tema na sua carta aos Romanos até o capítulo 11, de como nós somos aceitos por Deus. A partir do capítulo 12, Paulo passa a mostrar como é o seu estilo, de mostrar primeiro como as coisas são, para depois mostrar como elas devem ser, as consequências práticas de nós sermos considerados justos diante de Deus. E o ponto de partida dessa parte mais prática da carta de Paulo aos Romanos é o capítulo 12, texto que eu sei, você conhece muito bem, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que se entende desse texto? O que é que se entende? Uma vez que Jesus se ofereceu como um sacrifício por nós, uma vez que Jesus se deu por você e por mim, a consequência natural da gratidão que nós manifestamos por causa desse ato de Cristo é oferecermos a nós mesmos como sacrifícios vivos. Ninguém vai se matar diante de Deus como sacrifício. Você é chamado a se apresentar como um sacrifício vivo. Como é que você se oferece? Pela renovação da mente. E essa renovação da mente é Paulo apresentando para nós a santificação. Uma transformação contínua que é a nossa resposta de gratidão. E se a santificação é a nossa resposta grata, a falta de uma vida que tenha zelo pela santidade, a falta de empenho em viver pela direção do Espírito é um sinal da mais profunda ingratidão que a gente possa demonstrar. Por isso o autor de Hebreus escreve falando sobre o rigor da ira de Deus contra aqueles que rejeitaram a lei de Moisés. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Se já era grave para aqueles que rejeitaram, se a ira de Deus já era uma ira furiosa contra aqueles que quebraram a sua lei no deserto, quanto mais quanto aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e pisaram o seu sangue por não viver uma vida reta.
E ainda, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário. Resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Pode parecer à primeira vista que esses 2 versículos que nós acabamos de ler sugiram a possibilidade de nós perdermos a salvação, mas não é esse o caso. É simplesmente o sinal, meus irmãos, de que se você não vive uma vida de santificação diante de Deus, alegando que a recebeu, é porque você de fato não a recebeu. A graça, meus irmãos, a graça de Cristo é uma graça eficiente. A graça produz a transformação que Deus almeja. Se você pensa o contrário, pensar o contrário seria negar o poder de Deus, seria negar a eficácia do sacrifício de Cristo. Deus o proíba de nós pensarmos dessa maneira, de que Deus falha. Se nós declaramos que o Espírito de Cristo, aquele que produz a regeneração, está em nós, e essa regeneração não é vista através de uma prática contínua da justiça, consistente da justiça, então nós estamos enganando a nós mesmos em relação à nossa situação espiritual. Qual é a consequência? Se você vive uma vida de pecado, ainda que declare crer no Salvador, nós ainda estamos em pecados. Nós ainda estamos cheios de culpa. Nós ainda estamos escravizados pelo erro. Nós ainda somos inimigos de Deus. Nós ainda somos sujeitos à ira. A cortina dos santos para você que não busca a santificação, mesmo declarando que já foi regenerado por Cristo, a cortina do Santo dos Santos ainda está fechada para você. Aquele que tentar se aproximar de Deus com as mãos sujas vai agravar ainda mais a sua condenação, porque não está considerando o que faz, porque é irreverente, porque não treme diante da majestade das alturas. Daí porque o autor de Hebreus garantir que sem santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que ele está dizendo, sem santificação ninguém verá o Senhor. É aí que está a necessidade dela. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado com a certeza cristã que se baseia numa fé sem obras. O sinal de que alguém já recebeu a fé salvadora genuína é um desejo contínuo de ser mais semelhante a Cristo. Mas isso ainda é mero desejo. E é preciso um pouco mais. É mais do que mero desejo, santificação. É um compromisso fervoroso de renunciar ao que é mal e de buscar o que é bom. Isso é santificação. É o desejo colocado em ação de ser mais parecido com Jesus. E como é que nós buscamos? Como nós devemos buscá-la? Como um caçador. Como um caçador que rastreia a sua presa e que a mantém na mira até o tiro fatal. Pá! Assim também eu e você precisamos buscar a santificação. Nada é mais digno dos nossos esforços, nada é ao mesmo tempo tão recompensador como uma vida que responda em gratidão à obra que Jesus fez por nós. O mais comum é nós pensarmos a santificação como um processo de sofrimento. Muitos de nós talvez tenhamos essa visão da santificação. É claro, a santificação envolve a mortificação da carne. Negar o eu é das tarefas mais difíceis. Mas se a santificação, e se a santificação for muito além do que você chicotear e esmurrar a si mesmo? E se a santificação for mais do que simplesmente você dizer não ao eu? A santidade bíblica, meus irmãos, é algo que se desenvolve em um relacionamento de intimidade com Cristo. Não existe santidade sem um amor profundo, fervoroso por Jesus, que nasce do relacionamento com Ele, da proximidade com Ele, de estar aos seus pés, de receber dEle a melhor parte. Não existe santidade sem isso. É algo que flui de um conhecimento relacional que se desenvolve no dia a dia. Nós não somos muito diferentes daqueles primeiros discípulos de Cristo, daqueles que aprendiam com Ele nos caminhos entre a Judeia e a Galileia. Nós não somos muito diferentes dele. Nós aprendemos no caminho, relacionando-nos com o Senhor. Só que isso exige tempo. Isso exige tempo. Isso exige tempo de maturação, porque a santificação é um processo.
Ela não se desenvolve da noite para o dia num passe de mágica. A santificação é um processo que demanda paciência, ainda que uma paciência firme, conosco mesmos e com o próximo. A santificação não acontece de um dia para o outro. Tenha paciência. Mas a santificação também exige tempo de dedicação. Relacionamentos profundos não se desenvolvem na distância. Relacionamentos profundos é algo que se cultiva. Por que eu digo isso? Como é que anda a sua rotina? Como anda a sua rotina? Dê a si mesmo um tempo de parada, um momento de Shabat a cada dia. Eu e você, talvez Prudente seja um pouco diferente, mas é cidade grande também. Aqui em São Paulo, nós somos engolfados nessa corrente insana da vida agitada numa cidade inclemente como a nossa. É trabalho, casa, filhos, responsabilidade da igreja. Até mesmo nós fazermos coisas para Jesus, como nós vemos no relato lá entre Marta e Maria, lá no Evangelho, mesmo fazer coisas de Jesus pode ser um empecilho para nós conhecermos a Jesus melhor, por causa da rotina agitada em que isso nos coloca. Eu sei, isso é difícil, mas pare por um instante. Pare por um instante. Respire. Respire no seu dia a dia. Veja como existe beleza no mundo. Veja como existe beleza nas pessoas. Veja como existe beleza nas obras dos homens. Gosto muito de seguir o perfil da Camila por causa disso. As fotos que ela tira de São Paulo são lindas. Veja como existe beleza nesse mundo. Muitos de nós podemos estar espiritualmente esgotados e sem a menor disposição para a vida de consagração, simplesmente porque nós estamos correndo contra o relógio o tempo todo. E a gente não para aprender com Jesus. Você pega ônibus, metrô todo dia? Alguns que estão conosco não precisam disso, né? Graças a Deus. Mas a maioria de nós pega ônibus, carro, todo dia, pega trânsito. Que tal, ao invés de você ficar na condução, girando os rios do Instagram, você dedicar alguns momentos à contemplação de Cristo? Talvez você ore, ainda que de olhos abertos. São Paulo não é mole. Não vai orar de olho fechado no metrô, não. Pelo menos guarde bem o celular antes. Talvez você ore, ou você leia um trecho da Escritura no seu celular, ou simplesmente você louve a Deus porque viu alguma coisa bela. Eu louvei a Deus porque eu peguei o metrô, não lembro para ir aonde, entrou uma criança, sabe aquelas crianças que pareciam aqueles bebê repolinho que tinha antigamente? Aquelas bonequinhas do bebê repolinho? Parecia aquela coisinha mais fofa. A gente louva a Deus por causa disso. Pare, contemple a Cristo. Sente-se aos pés de Jesus e ouça a sua voz a partir da palavra. Há quanto tempo você não abre a sua Bíblia? E eu não estou falando aqui mecanicamente porque o seu pastor chato insiste em que você faça isso, mas porque você sabe que ali na sua Bíblia está a verdade. Ali na Bíblia está o que é justo, o que é eterno, no meio desse mundo cheio de falsidade, de injustiça, nesse mundo em que as coisas passam tão rápido como a vida da gente mesmo. Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia? Por você mesmo. Sem um ato mecânico, mas voluntariamente porque você quer aprender de Cristo. Jesus não orou para que nós fôssemos santificados na verdade. E o que é a verdade segundo ele? João 17:17. Não existe santificação sem ouvir a Jesus através da palavra. Se nós abrirmos mão dela, da Bíblia, o que resta são bons conselhos, o que resta é o senso comum dos homens, o que resta é uma moralidade que não tem o poder de nos aperfeiçoar a imagem de Cristo, o que resta é coaching. Que tal falar com ele? Que tal falar com Jesus? Você já viu a intimidade nascer sem conversa? Já viu a intimidade nascer sem conversa? Eu me lembro de um queridíssimo irmão, hoje na glória, vocês vão lembrar dele,
presbítero Francisco Eudes, seu Eudes. Numa visita, presbítero Eudes, já lá dos altos dos seus 93 anos, voz alta, ele falava alto, era meio surdo. Falava alto, seu Eudes. Lembra dele, né? Ele comentava, pastor, todo dia eu falo com Jesus. Todo dia eu falo com Jesus, pastor. Eu não faço aquelas orações bonitas que o senhor faz, não. Eu coloco uma cadeira e digo, Jesus, senta aqui um pouquinho que eu quero falar com você. Que coisa mais simples, mais bonita, mais sincera. Faz o seguinte amanhã, quando você acordar, coloca a cadeira no teu quarto. Você, não o seu Eudes. O seu Eudes já está falando com Jesus face a face. Você. Pega a cadeira, coloca amanhã no teu quarto. Convida Jesus para conversar. Não fala palavras que não saiam do teu coração. Não finja diante de Cristo que tudo está bem quando não está. Não tente esconder o que não está oculto para aquele que vê o interior. Você pode esconder de homens, dele jamais. Rogue ao Senhor por força, por perdão, por graça, para você triunfar contra o pecado. Jesus é Deus. E ainda assim ele orava, e orava, e orava, e orava. Será que nós somos mais fortes, mais espertos, mais poderosos, mais sábios do que ele, para nós não sermos diligentes e não nos consagrarmos por meio da oração? O que acontece com a contemplação e a intimidade, meus irmãos, é que Jesus, pouco a pouco, ele vai crescendo diante dos nossos olhos. A sua glória vai se expandindo, a nossa alegria e o nosso prazer nele vão crescendo. O resultado é que nós descobrimos o que ele quer dizer quando ele nos ordena a buscar as coisas do alto, porque as coisas do alto são absolutamente superiores em relação às coisas terrenas. Você começa a descobrir isso. E naturalmente, por causa dessa descoberta, quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você vê que as coisas do alto são melhores do que as coisas desse mundo, naturalmente o pecado começa a perder força, porque nós descobrimos que nós temos um tesouro tão grande que nós devemos vender tudo aquilo que nós possuímos para adquiri-lo. Em outras palavras, o que nós descobrimos em Cristo é algo tão valioso que nós não queremos que nada mais possa atrapalhar a nossa comunhão com Ele. Você vai precisar mortificar muito menos a sua carne, quanto mais Jesus for mais e mais vivo diante dos seus olhos. Nesse sentido, como eu tenho afirmado a vocês em diversas ocasiões, é importante, inclusive hoje de manhã, você se deixar dirigir pelo Espírito de Deus. E dirigir-se pelo Espírito de Deus não significa de maneira nenhuma você se abrir a revelações extra-bíblicas, mas em dar ouvidos àquilo que o Espírito nos diz por meio das Escrituras. Esse é um processo de transformação interessantíssimo, meus irmãos, porque com o tempo nós vamos percebendo os nossos pecados, nós percebemos que aqueles nossos pecados, que são os pecados mais evidentes aos nossos olhos, como algum vício, como algum temperamento descontrolado, não são os únicos que merecem a nossa atenção. Alguns são mais profundos, alguns pecados, mais difíceis de serem notados, como a arrogância, como a vaidade, como a falta de perdão. Então o Espírito, pouco a pouco, ele vai escavando o seu coração, ele vai tirando aquilo que está nas camadas mais inferiores do coração, ele vai nos desnudando enquanto nós caminhamos com Jesus através das Escrituras. Nós vamos percebendo informações que até então eram desconhecidas e que necessitam de tratamento. Mas aí surge um problema. Porque esses pecados, que são os mais profundos, geralmente são os mais dolorosos de serem tratados. Os pecados que estão lá no fundo, esses doem mais de tratar. São aquelas coisas que é melhor você deixar escondido do que mexer com elas. Porque você sabe que elas vão chacoalhar a sua vida, que vão chacoalhar a sua visão de mundo de uma maneira muito desconfortável. Então, em princípio, é melhor deixar elas onde elas estão. A gente não quer que elas sejam mexidas. Daí que nós mentimos a nós mesmos, porque nós pensamos que elas são coisas da nossa cabeça, ou então que elas já foram tratadas.
Ou então nós racionalizamos essas coisas, esses pecados mais ocultos, por quê? Porque nós procuramos justificativas para mantê-las ali onde elas estão. Ou então nós simplesmente aceitamos e continuamos a praticá-las, mesmo quando a verdade está diante de nós. Quando nós sabemos que aquilo é um erro, e você assume dizendo, eu sou assim mesmo, então deixa eu continuar assim do jeito que eu estou. Seja como for, meus irmãos, é disso que a Bíblia fala quando menciona resistir ao Espírito. Meus irmãos, isso é muito perigoso. A resistência ao Espírito é algo muito perigoso, porque se aproxima de uma maneira muito arriscada do que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito. A convicção da verdade, sem que você se renda a ela. Você sabe da verdade, mas você não quer se render. Não sirva de empecilho ao que o Espírito quer fazer em você. Deixe-se tratar. Deixe o Espírito tratar você. E aqui é importante você perceber que a santificação não é um processo solitário. Na verdade, esse texto sobre o qual nós estamos meditando hoje, de Hebreus 12 e 14, está num contexto que fala de comunidade, em que cada um exerce vigilância sobre o outro, em que existe prestação de contas mútuas sobre o nosso crescimento espiritual. E é aqui que entra o processo do discipulado. E o processo do discipulado só pode acontecer no contexto da igreja local. E quando eu falo de igreja local, eu não estou falando do prédio, eu estou falando da vivência comum dos crentes, de gente que se apoia, de gente que se exorta, de gente que se corrige mutuamente. Santificação não é um processo para você fazer sozinho. O valor da prestação de contas, meus irmãos, não pode ser menosprezado. É muito importante você ter alguém em quem você confia, alguém que te ama, e que te ama a ponto de te corrigir e te admoestar, até mesmo alguém que te ama a ponto de te disciplinar. Isso se torna ainda mais fundamental na medida, como nós já falamos na nossa escola bíblica, que evita os nossos pontos cegos, que são aqueles erros que nós cometemos e que às vezes a gente nem percebe. É bom você ter alguém que te diga, olha, cuidado com isso. Um amigo leal, crente no Senhor Jesus, vai saber falar com você, com gentileza e sabedoria bíblica, falando a verdade para você, buscando o bem. É uma lástima, meus irmãos, que essa vivência da prestação de contas, da santificação dentro do corpo, seja tão desprezada nos nossos dias. De que é que vale a gente ser igreja se nós não podemos contar uns com os outros, ou então que a gente não possa construir relacionamentos aqui dentro de transparência e de confiança? De que vale ser igreja se esse relacionamento não existe aqui no nosso meio? Se é só para ouvir uma mensagem bíblica, como eu disse, aliás, hoje de manhã, se é só para você ouvir uma mensagem bíblica, se é só para você ouvir um estudo bíblico, eu garanto a você, garanto, tem gente muito melhor no YouTube do que eu e o Paulo. Do que eu, com certeza. Tem gente muito melhor em casa, fica em casa. Se o negócio é só ver uma mensagem, nem perca o seu tempo de vir até aqui. Mas se nós estamos aqui, meus irmãos, é para nós construirmos esses laços de amor em que cada um se preocupa com o outro e todos nós, pouco a pouco, vamos sendo santificados à imagem de Cristo. A busca pela santidade, meus irmãos, enfim, é uma busca por Cristo. Buscar a santificação, como o autor de Hebreus nos ordena, significa buscar a Cristo. É mais desenvolver o relacionamento com Ele do que açoitar a carne. Nós conheceremos a verdade e a verdade, a cada vez mais, ela há de nos libertar. Cada dia mais a verdade há de nos libertar. Resumindo, a santificação é um processo constante de crescimento à imagem de Cristo. Ela é absolutamente necessária como uma evidência de que nós já fomos redimidos por Jesus. Nós buscamos a santificação cada vez mais, procurando cada vez mais uma intimidade maior com o Senhor Jesus. Queira o Senhor que nós, meus irmãos, como sua igreja, o conheçamos mais e mais a cada dia, para que o seu caráter santo seja impresso em nós.